Esse é o nosso último encontro de 2015. Portanto, caríssimo internauta, eu quero dizer a você, para nós aqui na Paróquia Santo Expedito, é o final de mais uma etapa dessa jornada que já vai entrando, se não me engano, no 4º ano, o que significa que já temos bastante chão percorrido, e isso para a glória de Deus. A novidade é que na meia-noite do dia 17 para o dia 18 de janeiro, quando eu completar 25 anos de padre, será publicado, entrará no ar, por assim dizer, o site domjosefrancisco.com.br, com todos esses vídeos elaborados pela competente equipe que filma e que edita, também com a participação de vocês aqui todos presentes. Todos esses vídeos, mais de 105 ou 106 vídeos já editados, e a cada edição vamos colocando no ar. Esse site está sendo elaborado, já está pronto pela Rede Século XXI, e vai ficar disponível além dos 1.560 programas do Igreja Militante sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil, além de todas as homilias filmadas aqui em Santo Expedito de Dom José Francisco, além de textos ligados à apologética, com respostas claras, com textos na linha da apologética. Alguns adversários da igreja criticam a igreja porque ela adora, supostamente adoraria imagens, a questão dos santos, a questão dos sacramentos, do celibato, a questão do Papa, da sucessão apostólica, todas essas questões que suscitam dúvidas da parte dos católicos, que são muitas vezes apossados por membros de denominações, até de seitas, e esse site vai ter textos bem claros, escritos, além dos áudios e também dos vídeos. Enfim, um site gratuito, todos podem ter acesso àquilo que nós já estudamos aqui, aquilo que já fazemos aqui, e já temos bastante material. Isso tudo para a glória de Deus, porque registrado fica por toda a vida. E aí você pode rever, pode passar para um amigo, pode recomendar, etc., para quem desejar assistir, enfim. E Deus seja louvado, a Ele a honra e a glória, e nós, que somos meros instrumentos dele, temos que repetir aquilo que São João Batista, no capítulo 3 de São João, versículo 30, diz: importa que ele cresça e eu diminua. A nossa missão aqui na terra é anunciar o nome do Senhor, é pregar a palavra e deixar para as gerações futuras a exemplo daqueles que nos antecederam. É somente um aviso e um convite também para que no dia 18 de janeiro vocês rezem por este pobre pecador que vai estar completando 25 anos de sacerdócio e vai dar esse presente para Nosso Senhor e para todos os homens, porque em toda a face da terra aquilo que vem sendo feito aqui nesta sala vai ficar disponível para todos os seres humanos por gerações e gerações. É uma das grandes vantagens da informática, da tecnologia nos tempos atuais. Retomamos o nosso estudo do capítulo 2 do livro do Gênesis. Nós nos detivemos durante muitos minutos no encontro passado sobre o versículo 7 e não podia deixar de ser. Afinal de contas, é um texto central do relato da criação. A criação do homem e da mulher. Recordamos brevemente que são 2 relatos da criação. O primeiro, escrito muito tempo depois do segundo relato, começa no capítulo 1, versículo 1, e vai até o capítulo 2, versículo 4a. E o segundo relato da criação começa no capítulo 2, versículo 4b, até o final do capítulo 2. O capítulo 3 também é da mesma autoria. O autor do capítulo 2, versículos de 4b em diante, é o mesmo autor do capítulo 3. Mas o capítulo 3 é um capítulo à parte, porque ele trata do relato do pecado, o drama do pecado.
ainda não estamos no drama. Estamos na narração, segunda narração, da criação de todas as coisas fora de Deus. Vamos agora ao versículo 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. Diferentemente do primeiro relato, que é pedagogicamente descrito como se fosse uma criação em 6 dias, uma obra de um oleiro. Deus fez o homem do barro. Deus é um trabalhador que trabalha de forma cadenciada, vai fazendo a sua obra e colocando-a em cada dia, começando com a luz, depois a separação do dia, da noite, etc. Depois vem as árvores, depois vem os animais, depois vem tudo aquilo que pulula no céu, nas águas, na terra. E no 6º dia Deus faz o homem, e no 7º dia ele descansa. O autor do segundo relato da criação não tem essa preocupação. A narrativa dele é, de certa forma, entre aspas, não se assustem com o que eu vou dizer, desordenada. Desordenada porque, em comparação com a primeira, que é metódica, que é passo a passo, que é numa semana de 6 dias, bem precisa esta semana, e o 7º dia é o dia do descanso. No primeiro relato, Deus primeiro cria o jardim e depois cria o homem. No segundo relato, vejam o versículo 7, quem é criado primeiro e depois quem é criado segundo, no versículo 8. Dom José, existe contradição? Não há contradição. São duas narrativas diferentes. Eu já citei para vocês aquele exemplo muito simples. Vamos todos a um estádio de futebol, assistir a um jogo, e depois cada um vai colocar no papel aquilo que mais lhe tocou. É perfeitamente plausível que aquela pessoa narre fatos que aconteceram cronologicamente depois, e em seguida narrem, escrevam fatos que aconteceram antes do jogo. Isso não altera a veracidade da narrativa de fulano que foi metódico. 10 horas e 15 minutos aconteceu isso na torcida, 10 horas e 25 minutos eu percebi aquilo, e vai seguindo a ordem cronológica. Já o outro não está muito preocupado com a ordem cronológica, vai simplesmente narrando aquilo que mais lhe tocou. Então não há contradição entre Gênesis 2, de 7 a 8, por exemplo. Em comparação, por favor, vamos dar uma olhada. Vejamos aqui na narrativa do capítulo 1, onde aparece o Éden, o jardim, não é? O homem é feito no versículo 26, mas já a partir do versículo 11, nós temos a terra produzindo plantas, ervas, que contêm sementes, árvores frutíferas, que dão fruto segundo a espécie, o fruto contém a sua semente, e assim foi feito, etc. Pois bem, nos versículos 11 e 12, nós temos o que seria o Éden, o que seria o paraíso, e o homem vem depois. Aqui é o contrário. Pergunto a vocês, respondam sim ou não. Contradição? Não. Pelo que já foi explicado. Muito bem. Então, o Senhor Deus tinha plantado. A locução verbal deixa entrever também a possibilidade de o Éden ter sido criado antes do homem. A locução verbal permite isso. Mas permite também o contrário. Permite também a outra alternativa, que o Senhor Deus criou primeiro o homem e depois decidiu plantar no Éden, do lado do Oriente, e colocar nele o homem que havia criado. Ter plantado um jardim do Éden, ter feito o jardim do Éden. Então, a preocupação do autor da segunda narrativa não é tanto a cronologia nem a ordem, é simplesmente descrever os fatos, ainda que aleatoriamente. E isso não altera a nossa fé.
Se o primeiro relato foi mais sistemático, mais metódico, seguindo a uma ordem precisa, o segundo não. Os dois relatos, porém, estão na Bíblia e são palavra de Deus. E não são contraditórios, são complementares. Depois, já falamos uma dezena de vezes, pelo menos uma dezena de vezes nos encontros anteriores, que a questão do lugar do Éden, a tentativa de precisar, foi exatamente aqui onde hoje é o Iraque, e o Éden, segundo a Bíblia, passa também pelo Irã, passa pela Arábia Saudita, passa por Israel. Essa é uma tentativa gratuita. Os 11 primeiros capítulos do livro do Gênesis não são históricos no sentido estrito do termo. Claro que tudo isso aconteceu, mas o gênero literário visa apenas descrever essas linhas mestras. O que os 11 primeiros capítulos pretendem transmitir é uma mensagem religiosa. E a mensagem religiosa é esta: Deus é o sol. Deus é o autor da criação. Tudo que existe fora de Deus foi feito por Ele. Não existem demiurgos, não existem semideuses. Os astros não são deuses. Os astros não definem o comportamento dos homens. É um pensamento condenado pela Bíblia da questão dos horóscopos. O homem é obra de Deus, e a descrição da criação do homem, como a descrição das demais criaturas, obedece a um esquema muito, não se assustem com o termo, muito rudimentar, muito antigo, muito próprio daquele tempo. O homem ou os homens, a mão ou as mãos que escreveram os relatos da criação, contidos nos 11 primeiros capítulos, tinham apenas isto: gozavam da assistência do Espírito Santo. Portanto, o que eles escreveram não é passível de erro, porque é palavra de Deus, palavra inspirada. Eles escreveram inspirados por Deus, mas numa linguagem própria, com um gênero literário próprio, para transmitir esta verdade de fé. Ademais, o pecado que existe no mundo tem uma origem não em Deus, mas no homem. Deus não é autor do pecado. Deus não é o autor da morte. O livro do Gênesis, então, sobretudo a partir do capítulo 3, tem uma intenção clara: mostrar que a humanidade desvirtuada, maculada, manchada pelo pecado, isso tudo tem uma origem e não é em Deus. Isso tudo tem uma causa e a causa não é Deus. Deus é absolutamente inocente de tudo isso. O livro do Gênesis, portanto, pretende responder à maneira dele, com uma linguagem bem própria daquele tempo, tempos remotos, tempos idos, que ultrapassam, que antecedem, talvez, pelo menos em alguns versículos, a própria pessoa de Moisés. Ano 1200 antes de Cristo, mais ou menos 1250, são as tais fontes: a fonte javista, a fonte eloísta, a fonte deuteronomista, a fonte sacerdotal, várias mãos, várias teologias, várias cabeças, porém o único Deus, inspirando todas essas mãos que escreveram textos que ficaram espalhados e depois foram aglutinados, foram compendiados naquilo que hoje nós chamamos, primeiro genericamente, de Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e mais especificamente no assunto que nos interessa agora, os 11 capítulos primeiros do primeiro livro da Torá, do primeiro livro que se chama Gênesis, o relato da humanidade, da história da humanidade, da criação e da humanidade, antes de Deus ter falado a uma pessoa. Então, o livro do Gênesis pode ser dividido em 2 grandes categorias: antes de Abraão e depois de Abraão. Com Abraão, o que é que nós temos? Nós temos o começo da revelação positiva. Isto é, Deus se revela claramente com sua voz.
Se até então Deus falava pela criação, pelos astros, pelas estrelas, por todo o criado, pelo homem também, mas de forma cifrada, a partir do capítulo 12, não. Abrão, deixa teu pai, tua mãe, deixa tua parentela, tua casa e parte para onde eu te enviar. É uma outra etapa. Pois bem, até então nós temos o politeísmo ou o monoteísmo mítico. Politeísmo, que também é mítico. A crença em muitos deuses. O homem inventa deuses. Monoteísmo mítico. Alguns povos não acreditavam nos deuses dos outros povos, mas acreditavam apenas no seu Deus. Temos o monoteísmo antes de Abraão, só que o monoteísmo abrâmico de Abraão é o monoteísmo verdadeiro. Deus, o único, fala com o homem. Já antes de Abraão, aqui, ali ou acolá, temos um ou vários povos que acreditam na existência de um só Deus. Só que esse Deus é inventado por eles. Está claro? Claro. Até Abraão, na história da humanidade, o verdadeiro Deus não se comunicou como se comunicou com Abraão. Explicitamente. Falando para Abraão e Abraão compreendendo a linguagem de Deus. Muito bem. Então, essa questão do Oriente, que é uma expressão muito ampla. Vocês sabem que tem o Oriente Próximo, tem o Oriente Médio, tem o Oriente Distante. Quando se fala de Oriente, já a partir de Istambul, a parte oriental, a parte asiática, aí nós já temos o Oriente. A palavra Oriente, ela é uma expressão vastíssima, que vai desde parte da Rússia, parte da Turquia, até o quê? Até o Japão, até a Indonésia, até a China e assim por diante. Só que a expressão Oriente na Bíblia, muito provavelmente, não vislumbrava o que hoje nós entendemos por Japão, por Coreia do Sul, por Coreia do Norte, etc., a Terra do Sol Nascente e assim por diante. Era uma visão muito mais restrita. O horizonte geográfico dos autores sagrados era muito limitado. Até na época do descobrimento, quando as naus de Portugal decidiram sair também, as espanholas, para descobrir aquela competição, quem descobria mais terra, a hegemonia naval, etc., bélica de Portugal e da Espanha. Olha, eles não tinham a noção de onde eram as Índias, não tinham noção de América, não tinham noção de América do Sul, de América do Norte, não tinham noção de nada disso. Vocês imaginem 1200 anos antes de Cristo. Isso somente para dizer que quando nós falamos Oriente, nós já temos na nossa cabeça a ideia do mapa mundi, e podemos situar, citar dezenas de países que se situam no Oriente. Mas o autor bíblico não. Então, cuidado para não ler com critérios atuais uma expressão que na mente do autor sagrado tinha um significado bem restrito. Está claro? Está claro? Por favor. Muito bem, Deus coloca o homem no jardim. Versículo 9, por favor. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores, de aspecto agradável e de frutos bons para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Repito, um jornalista, ou então uma pessoa com uma formação literária bem refinada, bem rebuscada, talvez ache estranha essa redação. Por favor, vamos comparar o versículo 8 com o versículo 9. O Senhor Deus tinha plantado um jardim do Éden. E no versículo 7, no versículo 9, o Senhor fez brotar da terra toda sorte de árvores, etc. A locução verbal do versículo 8, cravem os olhos, por favor, não já subentende aquilo que aparece no versículo 9? O versículo 9 não seria então uma espécie de redundância? Bem, para os nossos critérios, certamente, mas
o autor sagrado tinha esse estilo literário. Primeiro ele diz, tinha plantado o jardim. Ora, se tudo que está no versículo 9 não foi explicitado no versículo 8, aqui estamos diante de uma explicitação, que seria, até certo ponto, uma repetição. De qualquer forma, o que o autor sagrado diz de forma genérica no versículo 8, é explicitado, desdobrado no versículo 9. Agora eu queria que vocês encontrassem no capítulo 1, qual é o correspondente do versículo 9 do capítulo 2. Vamos fazer uma comparação, por favor? Parece até que eu já citei ainda há pouco o versículo, não é? Então, descubram, por favor, repito, Gênesis 2, de 4b em diante, é uma outra narrativa da criação. E Gênesis capítulo 1, até versículo 1, até capítulo 2, versículo 4a, é o primeiro relato da criação. Então, o que está nos versículos 8 e 9 do capítulo 2, qual é o seu correspondente no capítulo 1? 11 e 12 também, parece, né? 11 e 12. Muito bem, muito bem. Reparem que o autor sagrado, no capítulo 2, não tem essa preocupação de dizer, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era muito bom. Essa frase vai acontecendo no final de cada dia, no primeiro relato, não é? O autor do segundo relato da criação não tem essa preocupação, o que não significa dizer que para ele a criação de Deus não era boa. Claro que era boa, só que ele não achou necessidade de dizer isso. É um outro estilo, outra preocupação, outra sistemática. Muito bem. Outro detalhe muito importante no versículo 9: toda sorte de árvores. Toda. O que é que o autor sagrado quer dizer? Não existe árvore sagrada, personificação de um Deus. Vocês sabiam que na mitologia, nas N mitologias, existiam árvores sagradas, intocáveis, como se fossem personificação de Deus. Não, mas isso é um absurdo, Dom José. Absurdo? Pegue um avião desse em Nova Delhi e dê um saltinho nas ruas de Nova Delhi e pergunte a algumas pessoas se banhando no rio Ganges: a vaca para você é o quê? Não é sagrada. Vaca sagrada? Sim, senhor. Não digo para todas as pessoas habitantes da Índia, que tem muitas castas, que tem muitos credos, que tem muitas convicções, muitas crenças. Também tem cristãos, por favor, lá. Madre Teresa de Calcutá, boa parte da vida dela, ela testemunhou a fé em Cristo na Índia, precisamente na cidade de Calcutá. Pois bem, ora, se hoje existe vaca sagrada em determinados lugares, árvores sagradas, isso já existia antes de Abraão. A intenção do autor sagrado, nesse comecinho, ela é muito sutil. O Senhor fez brotar da terra. O que isso quer dizer? Não existe nenhuma árvore autônoma, que é a personificação de um Deus. Todas as árvores são boas e são criaturas de Deus. Está claro a mensagem subliminar aqui? O Senhor fez brotar. O Senhor. Não foi nenhum semideus, não foi nenhum demiurgo, não foi nenhuma coisa que caiu do céu e pluf, e surgiu aquela árvore frondosa que é a personificação de um Deus ou de deuses, e assim por diante. Essa é a primeira observação. A segunda, de aspecto agradável. Eu queria que vocês descobrissem no capítulo 3, depois que a serpente, símbolo do diabo, propõe à mulher que ela coma este fruto que é citado aqui pela primeira vez, descubram aí a seguinte frase: a mulher, vendo que o fruto era de sabor agradável, apetecível, alguma coisa assim, comeu e deu para o seu companheiro, que comeu também. Qual é o versículo? 6. Leia, por favor, Gênesis 3, 6. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradar
quero que vocês descubram a sutileza, primeiro a bandidagem de Satanás. Deem uma olhada no versículo 9 de Gênesis 2, se o fruto que Eva comeu é de aspecto agradável. Não. Por que o fruto da árvore da ciência do bem e do mal aqui não é de aspecto agradável? Porque ele é proibido, porque é pecado, porque não é lícito comê-lo. O que o diabo fez foi deslocar o de aspecto agradável de todas as árvores para aquela outra. Perceberam a construção do versículo 9? Vejam, o versículo 9 não autoriza a gente a dizer que a árvore da ciência do bem e do mal é de aspecto agradável, porque não é. É uma árvore, mas é proibida. Ela não tem aspecto agradável. Se tivesse, o Senhor não proibia. E aí é que está o mistério da iniquidade. Como aspecto agradável não é um adjetivo, não é uma locução adjetiva para a árvore da ciência do bem e do mal. O demônio conseguiu convencer a mulher que a árvore da ciência do bem e do mal, que aparece depois da expressão de aspecto agradável, também tem aspecto agradável. Entenderam? É o mistério da tentação e da sedução. Aqui, ainda não chegamos no capítulo 3. Mas eu queria que vocês percebessem a árvore da ciência do bem e do mal, que é a prerrogativa moral de decidir o que é o bem e o que é o mal para você. É você quem decide se isso é pecado ou não. Entenderam? Esta é a árvore. O Senhor Deus proibiu Adão e Eva de comerem desta árvore, que não é de aspecto agradável. Ou seja, há um limite para a minha condição de criatura. Eu não posso transpor esse limite. Eu não posso pular assim. O Senhor me proibiu. Isso não tem aspecto agradável. O diabo então vai, com um jeito terrível, convencer a mulher de que tem sabor agradável. Mas disso nós vamos tratar mais na frente. Está claro? Claro. Então vejam a construção. Quem lê o versículo 9 todo não está, e compreende bem, não está autorizado a dizer que a árvore da ciência do bem e do mal tem aspecto agradável. É uma prerrogativa exclusivamente divina. Mas no capítulo 3, versículo 6, nós temos a subversão da ordem. O diabo enganou a mulher e esta enganou o homem. É o mistério e, como tal, não há explicação. Somente no céu nós compreenderemos esse mistério da iniquidade. Porque, conhecendo o bem e desejando fazê-lo, acabamos caindo. Vamos dar uma olhada nesse mistério narrado de forma dramaticíssima no capítulo 7 da carta aos Romanos. Romanos 7, versículos de 14 a 24. Sabemos de fato que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero, faço o que aborreço. E se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Mas então não sou eu que faço, mas o pecado que em mim habita. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem, porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Encontro, pois, em mim esta lei: quando quero fazer o bem, o que se me depara é o mal. Deleito-me na lei de Deus, no íntimo do meu ser.
Sinto, porém, nos meus membros outra lei, que luta contra a lei do meu espírito e me prende à lei do pecado, que está nos meus membros. Homem infeliz que sou, quem me livrará deste corpo que me acarreta a morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, de um lado, pelo meu espírito sou submisso à lei de Deus, de outro lado, por minha carne, sou escravo da lei do pecado. É o drama que entrou na natureza humana depois que nossa mãe infeliz, nossa primeira mãe, caiu nessa tolice de pegar o aspecto agradável, que não era originariamente próprio da árvore da ciência do bem e do mal, e identificar esse adjetivo com essa árvore. Esse foi o erro, essa foi a fraqueza, foi fatal. Muito bem, a árvore da ciência do bem e do mal, vamos retomá-la e aprofundar no capítulo 3, mas eu já adiantei o significado. O significado, ciência do bem e do mal, não é conhecimento intelectual de ciências específicas, mas como o próprio nome diz, bem e mal são categorias morais, certo e errado, permitido, proibido, legítimo, condenável, etc. O que salva, o que condena, e assim por diante. São expressões bem mais posteriores, mas no começo, Deus colocou na natureza humana esse princípio, bonum faciendo, malum vitando, fazer o bem e evitar o mal. O problema é que quem decide o que é o bem e o que é o mal é Deus e não somos nós. A subversão das coisas acontece quando o homem diz, sou eu quem vou dizer o que é bem e o que é mal para mim. Há uma certa intuição de bem e de mal em toda a natureza humana. Por exemplo, a defesa da vida. A vida é um bem. Ordinariamente você não vê os animais se matando, a não ser por defesa ou para se alimentar. Mas via de regra, eles se defendem. Quando são atacados, eles fogem. As árvores durante o inverno adquirem um mecanismo de defesa, as folhas caem, enfim, elas armazenam líquido, enfim, elas se fecham para resistir ao inverno, enfim. Você percebe estes lampejos de bondade, de defesa desses valores que são comuns a todos os animais, a todos os vegetais, a defesa da vida, mas tudo ainda muito genérico. No caso do homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, portanto, dentre outras coisas que o tornam a imagem e semelhança de Deus, com a capacidade de pensar e decidir, um limite errado. Sua inteligência não vai definir para você o que é o bem e o que é o mal. Sou eu, Deus. E você não pode querer bem e mal, senão depois que eu, Deus, determinar para você. Isso é o bem, queira. Isso é o mal, evite. O diabo conseguiu subverter, não vou mais tratar da expressão de aspecto agradável. Portanto, a árvore da ciência do bem e do mal é uma expressão eminentemente moral, é uma prerrogativa moral. Moral que diz respeito aos costumes do homem, o que é o bem, o que é o mal. É Deus quem decide, você não pode decidir. Esse é um limite que você não pode transpor. E se você transpuser, foi o que aconteceu, a desgraça entrou no mundo. Muito bem. Versículo 10. Um rio saía do Éden para regar o jardim e dividia-se em seguida em 4 braços. Permitam-me ler os versículos seguintes, porque aqui nós vamos falar dos 4 braços deste rio que sai do Éden. Como vocês são doutores, já com PhD e tudo, no livro do Apocalipse, que tratou desta expressão, quer dizer, lá, vamos ver a expressão daqui a pouco, o rio, na glória do céu. A glória do céu é descrita com essa linguagem própria
do livro do profeta Ezequiel, que vamos ver daqui a pouco, e também do livro do Gênesis, símbolo da vida. Onde tem água tem vida, e por onde o rio passa a vida brota. É símbolo do Espírito Santo. Nós vimos o diálogo de Jesus com a samaritana, nós vimos e vamos ver de novo aqui o capítulo 7 do Evangelho segundo João, Jesus passeando no pórtico do templo de Jerusalém. Rios de água viva brotarão do seio daquele que crê. Daqui a pouco a gente vai ver isto. Então, por favor, peço encarecidamente ao internauta e peço também a todos os presentes aqui, para, mesmo sabendo que os 4 rios vão ser citados, mesmo sabendo que 2 deles hoje existem, o Tigre e o Eufrates, a famosa região chamada Mesopotâmia, meso, meio, potamos, água, rio, Mesopotâmia, a região entre os rios, o Tigre e o Eufrates, e os outros 2, não se sabe exatamente onde eles estavam, talvez um próximo ali da região hoje entendida por Arábia Saudita, outro Armênia, não se sabe. Bom, também pelo fato de os 11 primeiros capítulos do Gênesis não terem históricos no sentido explícito, não míticos. Claro que o Jardim do Paraíso como tal existiu, mas a localização precisa hoje, com descobertas da arqueologia, etc., da geologia, querer descobrir, limitar e dizer que os limites do paraíso bíblico são estes daqui, em tais países, isso é gratuito. O autor sagrado pega elementos que existiam para descrever uma realidade que, de fato, aconteceu numa época tão remota que ele não teve a intenção de precisar estas coisas, essas informações factíveis, prováveis, com a pesquisa, com a geologia, ou no seu tempo ou posteriormente. Por favor. A mensagem é meramente religiosa. O paraíso é uma condição de felicidade. É uma condição de justiça original. É uma condição onde não há malícia, onde não há o pecado, onde o homem é rei da criação, onde o homem se dava bem com sua companheira, a mulher. Não havia conflito, não havia agressão, não havia nenhuma indisposição. E o relacionamento entre o homem que Deus criara e Deus era perfeito. E as demais criaturas, e o homem também era perfeito. E as demais criaturas entre si também era perfeito. E entre tudo aquilo que Deus criou, e o próprio Deus também era perfeito. A descrição quase que idílica desse status quo é o que nós estamos analisando. Portanto, para além da precisão topográfica, esqueçamos a precisão topográfica. Os rios, 2 deles, existem ainda hoje, mas não podemos afirmar que o que a Bíblia diz nos 2 primeiros capítulos do Gênesis sobre paraíso é onde hoje é o Iraque, só porque lá tem os rios Tigre e Eufrates. Absolutamente isso não. Que o paraíso existiu? Existiu. A primeira condição existiu. Só que ela é narrada aqui com elementos que no tempo do autor sagrado existiam. Para o autor sagrado, água é símbolo da vida. E para ele, os 4 rios mais famosos naquele tempo eram esses. Brincando, fazendo até uma historinha brasileira, tupiniquim, se o autor sagrado escrevesse o livro do Gênesis, a criação, o jardim, aqui no Brasil, certamente ele citaria quais os 4 rios? O Negro, o Solimões, o São Francisco e o Amazonas, né? Que é, na verdade, a união do Rio do Negro e do Solimões. Bom, na mente dele, vida tem relação com esses 4 rios mais famosos. E ele, inspirado por Deus, inseriu elementos reais numa narrativa que não pode ser identificada quanto à topografia, quanto ao tempo e assim por diante. Está clara essa pequena introdução, por favor? Por favor? Então, vamos ao versículo 10.
Um rio saía do Éden. Por favor, agora é hora de nós analisarmos Ezequiel, por favor, Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos de 1 em diante. Muito bem. Todo o capítulo 47 narra essa fonte maravilhosa que jorra do templo. Por favor, associem Éden a templo. E daqui a pouco nós vamos ter que associar o coração de Cristo. Quem lembra? O corpo de Cristo sem vida. Um soldado que a tradição se chama de longino. Os brasileiros fazem até um apelido carinhoso, São Longino. Então, existe São Longinos, santo canonizado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Na Basílica de São Pedro tem uma imagem enorme de São Longinos, com uma lança. O santo o soldado que traspassou o lado de Jesus. Muito bem. E o que saiu do lado de Cristo? Sangue de água. E os padres da igreja viram nesses dois elementos os símbolos do batismo e da Eucaristia. Mas guardem João 19, porque agora nós vamos a Ezequiel 47. Conduziu-me então à entrada do templo. Eis que águas jorravam de sob o limiar do edifício, em direção ao oriente, porque a fachada do templo olhava para o oriente. Gravem, por favor. O Éden está onde? O Éden? Oriente. O Oriente. Essa água escorria por baixo do lado direito do templo, ao sul do altar. Fez-me sair pela porta do norte e contornar o templo do lado de fora até o pórtico exterior oriental, e eu vi a água brotar do lado sul. O homem foi para o oriente com uma corda na mão, mediu 1000 côvados, a seguir fez-me passar na água, que me chegou até os tornozelos. Mediu ainda 1000 côvados e me fez atravessar a água, que me subiu até os joelhos. Mediu de novo 1000 côvados e fez-me atravessar a água, que me subiu até os quadris. Mediu enfim 1000 côvados, e era uma torrente que eu não podia atravessar, de tal modo as águas tinham crescido. E era preciso nadar, era um curso de água que não se podia passar. Por favor, pule para o versículo 12. Ao longo da torrente, em cada uma de suas margens, crescerão árvores frutíferas de toda espécie, e sua folhagem não murchará, e não cessarão jamais de dar frutos. Todos os meses frutos novos, porque essas águas vêm do santuário. Seus frutos serão comestíveis, e suas folhas servirão de remédio. As coisas então começam agora a bater, entre aspas. O Éden é uma condição querida por Deus. É desejo de Deus que o homem e todas as criaturas que procederam dele vivam em santidade, vivam sempre. Por favor, agora é hora de olhar para o versículo 9. Adivinhem, depois, antes da árvore da ciência do bem e do mal, a árvore da vida no meio do jardim. Essa árvore da vida é fundamental para compreendermos este rio do versículo 10. Se água é símbolo de vida, por onde ela passa, a vida brota, a vida emerge, a vida transborda, a vida aflora com todo o seu esplendor. Árvore da vida é um eufemismo que significa poder viver sempre. Lembrem-se que o único fruto que o Senhor Deus vai proibir o homem e a mulher de comer não é o fruto da árvore da vida. Portanto, todos os frutos podem ser comidos, exceto um. Vamos dar uma olhada, depois de termos visto Ezequiel 47, de novo no livro do Gênesis, onde está a proibição. Por favor, versículo 16. Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim. Dê uma olhada em Gênesis 2:9.
A árvore da vida está incluída? Sim. Perfeito. A única proibição, a única exceção, versículo 17, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Mas essa pequena digressão foi para juntar Ezequiel 47 com o rio que sai do Éden. Rio que sai do Éden, paraíso. Rio que sai do templo, símbolo de Deus. Agora nós, não precisa citar, mas vamos dar uma olhada. Não custa nada irmos ao Evangelho segundo João para ver o santo, o soldado, traspassando o lado de Jesus no capítulo 19, versículo 34, chegando porém a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água do lado de Jesus. Ezequiel 47, água do lado do templo. E paraíso, o rio que sai do Éden. Mas como eu prometi a vocês falar do Apocalipse, vamos ao capítulo 22 do Apocalipse. Vocês já são doutores nisto. Apocalipse 22, de 1 a 2, para fazermos o arremate. Mostrou-me então o anjo um rio de água viva, resplandecente como cristal de rocha, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. Lembre-se que o Cordeiro já fora traspassado pela lança, e do seu lado saiu água, como saiu sangue, batismo e Eucaristia, prefigurados em Ezequiel 47. E antes, o Éden, rio, sangue e água, e depois rio. Versículo 2, Apocalipse 22. No meio da avenida e às duas margens do rio achava-se uma árvore da vida. Lembram dela? Poder viver sempre. Aqui agora é a ressurreição. Aqui é a ressurreição, a vida eterna. Vamos viver para sempre. Muito bem? Que produz 12 frutos, dando cada mês um fruto, servindo as folhas de árvore para curar as nações. Então, retoma-se aqui a profecia de Ezequiel, que tem relação com o paraíso, Gênesis capítulo 2, versículo 10. E para concluir o arremate, João capítulo 7. Vamos lá? Jesus falando desse rio de água viva, versículos de 37 a 39. No último dia, que é o principal dia de festa, estava Jesus de pé e clamava. Olha que bonito, citando Zacarias, mas uma profecia muito ligada com Ezequiel 47, que lemos ainda há pouco. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Dizia isso referindo-se ao Espírito que haviam de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. Pois bem, agora já sabemos qual é o rio de água viva. Este rio, do versículo 10, já é símbolo do Espírito Santo. Porque na nova aliança não temos mais o paraíso de outrora. Temos o quê? De onde foi que saíram sangue e água? O Espírito vem de Jesus, vem do Pai e vem de Jesus. Aqui já simbolizado pela água e pelo batismo, símbolos pela água e pelo sangue, símbolos do batismo e da Eucaristia. E na glória do céu, finalzinho da Bíblia, finalzinho do Apocalipse, nós temos todas essas profecias consignadas. Não há coincidência na Bíblia. É uma cadência perfeita. Tudo o que fora profetizado. E aqui é o começo. O rio saía do Éden. A vida que
Deus prepara para o homem que Ele coloca no paraíso. Era para ser uma vida eterna, mas o homem desperdiçou essa oportunidade, maculou o paraíso, se maculou, disse não ao rio, e preferiu as trevas, e preferiu a sujeira, e preferiu o pecado. Deus, porém, que levou a sério isto, como que disse: se não temos mais o paraíso, agora eu vou dar um outro paraíso para vocês, o meu próprio filho. Se outrora o rio saía do Éden, e não temos mais o Éden, agora alguma coisa vai sair do lado do meu filho: sangue e água. Mas antes, vamos a uma profecia. Ezequiel 47. Um templo. Quem lembra, no capítulo 2 do livro do Gênesis, para ganhar uma viagem a pé para Maceió, para passar os dias comigo, depois de amanhã já entro de férias. O que foi que Jesus Cristo disse? Onde foi que Jesus Cristo disse: destruam este templo e eu reconstruirei em 3 dias? Foi no templo de Jerusalém. Depois de ele ter expulsado os vendilhões: tirem isto daqui, não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. Disse isto a respeito do seu corpo. Então vejam como as coisas se concatenam. Gênesis, Ezequiel, Zacarias citado por Jesus, rios de água viva. Jesus, que aliás antes de morrer, qual foi a última frase dele? Qual foi o último presente dele para nós? Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Que coisa bonita, uma coisa ligada à outra. Muito bem. Eu acho que para falar dos 4 rios, a saber, o rio Fisson, ali citado, depois o Tigre, depois o Eufrates, e o rio Geom. Vamos falar deles em 2016. Já sabemos, porém, que a fonte é o paraíso. Como sabemos que a fonte de toda a graça, a fonte do Espírito Santo é o coração de Cristo, traspassado pela lança, sangue e água, e já sabemos que este rio, esse manancial para a vida eterna que brota constantemente, os frutos das árvores que são tocadas por este rio, eles dão frutos 12 meses por ano, símbolo da vida eterna, da felicidade sem fim, citado em Apocalipse capítulo 22, é o cumprimento da profecia de Jesus, no capítulo 7 do Evangelho segundo João. Em 2016, então, se Deus quiser, retomamos para falar especificamente desses 4 rios que brotam, surgem do Éden. Um santo Natal a todos, um ano novo cheio de graças, um ano da misericórdia, cheio de bênçãos para vocês, caríssimos internautas. Feliz Natal, um ano novo cheio de graças a todos vocês, queridos. Boa noite.